Vimos ontem que o Senhor Jesus é o nosso sacerdote no santuário celestial. O texto de Hebreus 10, 9 a 14 mostra as diferenças entre os sacerdotes do tabernáculo terrestre e Jesus no santuário celestial. Primeiramente, irmãos, no sacerdócio terrestre, os sacrifícios diários não podiam remover os pecados. Eles eram apenas um símbolo de quem podia remover os pecados. Mais ainda, os sacerdotes precisavam oferecer muitos sacrifícios diários, sacrifícios pelo pecado, diversas ofertas. Deviam oferecer sacrifícios pelos pecados deles próprios. E isso não acontece com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus apresentou o seu corpo como sacrifício uma única vez. E após isso ele assentou-se à destra de Deus. E está agora aguardando a derrota dos seus inimigos. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja, uma única oferta, uma oferta especial, uma oferta toda especial, a oferta do seu corpo. Mas veja, agora que ele entrou no santuário celestial, agora que ele ministra no santuário celestial, ele também é o nosso advogado. Veja o texto de 1 João 2, 1. Um belíssimo texto. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso quer dizer, irmãos, temos alguém para nos defender. Porque certamente pecamos, a Bíblia diz que todos pecaram, que carecem da graça do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como nosso advogado, está no santuário celestial, intercedendo, nos defendendo, é o nosso advogado de defesa. Vou ler um parágrafo da nossa lição. De uma vez por todas, Jesus Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito pelo pecado. Seu ministério sacerdotal no santuário celestial nos santifica. Uma vez que ele adentrou no lugar santíssimo, ele permanece como nosso advogado no juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Veja, o Senhor Jesus veio a primeira vez para tirar os pecados, para remover os pecados. Mas na sua volta, quando ele voltar segunda vez, no seu segundo advento, ele vem para buscar aqueles que o aceitaram. Por meio de seu sacrifício e mediação, ele resolveu o problema do pecado. Ele virá outra vez para aqueles que amam a sua vinda, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Ele é o nosso advogado e ele é o nosso sumo sacerdote. Como vimos ontem, Hebreus 6, 19 e 20, ele se tornou nosso sumo sacerdote ao penetrar como precursor no santuário celestial. A intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da salvação como foi a sua morte sobre a cruz. Com sua morte, ele iniciou essa obra e, após a ressurreição, ascendeu ao céu para concluí-la. Pela fé, devemos ir além do véu, onde o nosso precursor entrou por nós. Bem, mas a intercessão de Cristo na cruz não basta. Ela não conclui o plano de salvação. Vamos pensar no tabernáculo no deserto ou no templo. Os animais eram sacrificados. O sangue era aspergido, mas precisava do quê? Além de o animal ser morto, era necessário apresentar o sangue. Apresentar o sangue que significava o perdão obtido através do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, a cruz de Cristo é o sacrifício, mas é preciso agora a intercessão no santuário celestial, mostrar no santuário celestial. Não adiantava para os hebreus, para cada um deles, simplesmente imolar um animal. Era preciso apresentar o sangue no santuário. Assim o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus morreu e apresenta agora a intercessão no santuário celestial. Este é o plano da salvação. A morte e a intercessão do Senhor Jesus.
O plano da salvação acaba com o grande conflito e resgatará a terra das garras de Satanás. Jesus revelou o amor de Deus ao mundo em necessidade e a um universo expectante. Por que isso? Como é? Jesus mostrou seu amor ao mundo que necessitava desesperadamente de um plano de salvação, mas mostrou também, através da sua morte, ao universo o verdadeiro caráter de Deus. Demonstrou as mentiras de Satanás e mostrou que o nosso Deus é justo e o nosso Deus é bom. Sua morte revelou a maldade do pecado e ofereceu a salvação. Sua intercessão garante os benefícios da expiação aos que estendem a mão para recebê-los. Maravilhoso plano da salvação, irmãos. A morte do Senhor Jesus e a intercessão do Senhor Jesus no santuário celestial. Nos defendendo diante de Deus, nos apresentando diante de Deus, nos apresentando diante do universo como dignos de serem recebedores da vida eterna. O Senhor Jesus estende a sua mão para cada um de nós, para que nós recebamos a sua graça, para que nós nos apropriemos do seu sacrifício e para que nós sejamos salvos. Se o Senhor Jesus estende a mão para nós, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Vamos recolher a nossa mão ou vamos estendê-la também na esperança, na certeza de que ao estendê-la, o Senhor Jesus tomará a nossa mão e nos salvará conforme o seu plano. Que Deus abençoe e que nós estendamos a mão para o Senhor Jesus. Diariamente estendamos a mão para o Senhor Jesus, para que a cada dia participemos de um processo de santificação, de um processo de boas obras, aquelas boas obras que o Senhor preparou para nós, e possamos dessa maneira representar o Senhor Jesus. Possamos, segundo o nosso procedimento, conforme o nosso procedimento, possamos representar o Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós que somos os seus representantes.